O setor hoteleiro é um dos mais competitivos no Brasil, com players nacionais e internacionais disputando a atenção. Mas como se destacar nesse mercado? Quais são as melhores estratégias de marketing? Hoje nós vamos bater um papo com Flávia Zulski, que é CMO da Rede Deville. A Rede Deville está presente em 10 destinos no Brasil. Tem também hotéis Deville Prime e Deville Express, faz parte do Marriott Internacional e recentemente acabou de lançar o The Westin, que é esse hotel que a gente está gravando. Obrigada, Flávia, por me receber. Eu que agradeço, bem-vinda novamente. Bom, e a gente também está aqui com o Alan Guedes, que é o CEO da Consultoria Máquina, uma consultoria especializada em growth. Alan, obrigada, viu? Obrigado pelo convite e vai ser um papo bem legal. A Máquina é parceira aqui dessa série de entrevistas. Flávia, vamos começar com você, né? Bora. A gente lá. tem uma rede muito especial, Rede Deville, como eu já disse, está presente em vários destinos aqui no Brasil, com marcas diferentes, Deville, Marriott e agora The Westin. Quais são os desafios do marketing? Olha, dá para separar em dois momentos, né? Os hotéis Deville e as franquias Marriott, né? Marriott Airport e The Westin, porque são duas equipes totalmente diferentes. Falando de Deville, né? De hotéis Deville, está muito mais na nossa mão, né? O site está na nossa mão, motor, agência, então a gente consegue ter uma autonomia muito grande. Quando eu entrei na rede há 3 anos, a gente tinha um investimento de digital, mas ainda era muito incipiente. A gente vem aumentando esse investimento. Junto com isso, o share de participação do site cresceu muito, com alguns produtos também que têm mais essa aderência de público de lazer. Então, essas estratégias de digital vêm aumentando. Hoje, acho que 80% da minha verba de mídia ela é direcionada realmente para o site e 20% para offline, para algumas ações regionais que ainda a gente necessita de mídias offline. Então, já para Marriott, a gente tem uma outra estratégia, porque o Marriott.com é um domínio da rede, né? Eles têm 9.300 hotéis, a gente é uma parte disso, né? Uma pequena parte disso. Então, a gente depende de algumas coisas dele para fazer search, para fazer AdWords e algumas outras estratégias que vêm do próprio marketing que a gente demanda, né, que a gente orienta, mas que atendem a gente para fazer performance. Mesmo porque o Brasil é diferente de outros locais que a Marriott está presente no mundo. Sim, é diferente. E cada região do Brasil, eu falo que cada um desses destinos, desses 10, é uma caixinha totalmente diferente. Né? Então, eu tenho hotel, por exemplo, em Cuiabá, com público Campo Grande, Maringá, Curitiba, um público prioritariamente do agro, né? Que vem muita gente do agro, vem muita indústria. Então, é um público para ser atingido com uma mídia específica. Eu tenho hotel em Salvador que tem uma participação de corporativo e eventos muito grande, mas também em sazonalidades de lazer também muito grande. Muda o público de final de semana, muda o público para as férias, muda o público para carnaval. Então, a gente tem que ter estratégias diferentes. Não dá para ser a mesma tacada em tráfego de consideração e de performance para as mesmas unidades. Cada unidade tem uma estratégia diferente. Alan, você como agência, como atrair mais hóspede? Como você enxerga isso, né, com estratégias de performance? Assim, eu consigo enxergar até com base em trabalhos que a gente já fez, que a sazonalidade acaba sendo um peso muito grande, assim, quando a gente fala de estratégia, né? Então, tem o momento das férias, né, que eu acho que é o mais importante. Não sei se é o mais importante, mas um dos mais importantes, né? As questões de finais de ano, as festas de final de ano, de finais de ano. Mas eu acredito que a gente não ter uma verba linear acaba sendo um pulo do gato, assim, porque vai ter momentos que eu preciso despender de mais investimento em certos períodos, como eu falei, as sazonalidades, de repente um carnaval em Salvador, ou final de ano em algum lugar que seja legal de passar, e ter a linearidade quando a gente fala de marca. Então, neste contexto, eu acredito que para aquisição de novos clientes e hóspedes e tudo mais, e até voltado para campanhas para Always on, né? Também as campanhas que não on, saem nunca, a gente tem. Exatamente. E o corporativo também, né? Porque legal, eu posso
fazer uma campanha para aquisição de hóspedes, mas eu também posso fazer uma campanha voltada para empresas que queiram fazer os eventos. Hoje em dia, também. congressos, feiras, né? A gente tem períodos tipo Expo Inter em Porto Alegre, que são feiras grandes, e tem muita reserva individual, que a gente chama, né? Que está fora das datas, mas tem pico, summits que acontecem no Brasil inteiro. Em Cascavel, a gente tem o show rural também, que tem uma grande demanda e busca também, individuais, corporativas, etc. Então, eu concordo com você, a gente tem que ter campanhas institucionais de consideração, mostrando os diferenciais do hotel o ano inteiro, né? E hoje a gente tem muita ferramenta que indica essas buscas, né? Quando essas buscas estão acontecendo, para a gente soltar a campanha. Hoje a gente às vezes até é surpreendido por uma antecipação. Depois da pandemia muita coisa mudou, né? Até o público mudou de lazer e corporativo. Hoje a gente tem o Blazer, né? Que a gente fala que é o público que viaja negócio e vai com a família depois para passar o final de semana a lazer. Então é isso. Cada unidadezinha tem uma sazonalidade diferente, ou para corporativo, ou feiras e eventos, ou até como você citou, festas de final de ano e Réveillon, Carnaval, etc. Você estava falando de público, né? O público, o perfil do viajante mudou e também a mesma pessoa tem também diferentes perfis, né? Porque uma hora ele está aqui nesse hotel como negócios e ele também pode voltar àquele destino como lazer, sim, né? sim. Com a família. Na hora de comunicar, como ser mais certeira para principalmente atingir no momento certo? Eu acho que o trabalho de estratégia de inbound, né, que hoje é liderado pelo Edu Sadal, que é da minha equipe, entender o perfil de comportamento, né, não só pré-hospedagem, como pós-hospedagem, fazendo ofertas de outros produtos que ele talvez não conheça, ou até da rede que ele não conheça. Né? Se ele vai se hospedar em Porto Alegre, eu posso oferecer o Réveillon para ele em Salvador, se eu tiver um banco de dados e um CRM bom, que me forneça informações que ele tem interesse naquele tipo de evento. Então, acho que o retarget, o remarketing, né, o abandono de carrinho, todas essas coisas que a gente já conhece, eles funcionam automaticamente. Né? Mas hoje, conhecer o nosso público, enriquecer a base, né, com um bom CRM, é a chave para ter um bom inbound marketing, né, para conversar com esse cliente o ano inteiro, isso é para o Deville, tá? Para a Merit tem outra configuração que é o fidelidade, mas fidelidade eu falo depois. Mas até complementando assim, o que você está falando, porque o dado hoje ele é o petróleo, né? O petróleo. Então, quando a gente tem essas informações dentro de um CRM muito bem estruturado, é uma coisa que a gente consegue fazer muito bem lá na máquina, que se chama feedback loop, né? Que a gente através dos dados do CRM, a gente consegue retroalimentar as campanhas de forma automática, tanto no Meta quanto no Google, no LinkedIn, enfim, independente da TikTok, se for o caso. E aí o algoritmo ele vai atrás de usuários parecidos lookalike, com né? Exatamente. Que eles chamam de lookalike. É um lookalike. Os sósias, né? Isso, é um lookalike, mas é como se fosse um lookalike em tempo real. Maravilhoso. Né? E isso é muito legal. Inclusive, a gente fez isso para os nossos clientes. E a gente teve um feedback muito positivo, assim. É um projeto que, inclusive, a gente desenhou junto com o Google, né? E tem um dado que, assim, quando você implementa isso, um dado trazido pelo Google de um treinamento que a gente fez o ano passado, provavelmente isso já mudou, tá? Mas quando a gente faz esse feedback loop, a gente tende a ter 27% mais conversões e 15% menos sim. taxa e 15% menos custo por aquisição. Então, isso é muito legal, porque se a gente treina o algoritmo certo, ele vai atrás do certo. Se a gente treina ele errado, ele vai atrás do errado. E no final das contas, a gente Essa é a maior dor da hotelaria, uma boa base de dados. Porque hoje as reservas elas vêm de múltiplos, centenas de canais diferentes. Né? Então, vem das que a gente chama de OTAs, né? Que são as online, as travels, que fazem as reservas, e vem com a reserva do arroba da OTA, né? As reservas também corporativas, que também vêm com o e-mail do reservante, o telefone, às vezes coloca o mesmo telefone para todo mundo, não tem os dados corretos do cliente. Cada perfil, né? E o que impede, às vezes, a gente melhorar até a experiência dentro da hospedagem. Porque hoje a gente tem, em média, no mercado, o que eu converso com amigos hoteleiros, em torno de 20% de base válida. Então, da minha base de clientes válidos, 20% eu tenho contato dele, específico, telefone e e-mail, né? O telefone para fazer um inbound por WhatsApp, falar hoje eu vou ter um happy hour, tem um desconto na piscina, ou tem algum tipo de atratividade, tem feijoada, tem um buffet. Então, para se comunicar e fazer um upselling dentro
da hospedagem para complementar aquela experiência, a dificuldade hoje é a base de dados. Né? E de dar para uma agência de growth, né? Uma agência de performance, também é isso. Né? A gente precisa enriquecer a base. E mas pega na recepção. Né? É o que todo mundo fala, é o óbvio. Mas e se chega um grupo de 60 pessoas? Você atrasa o atendimento para pegar todos os dados e corrigir em sistema? Porque também E estressa o hóspede. Pode prejudicar aquele momento ali da recepção. É um dos motivos de não ter esse dado no check-in, né? E outro ponto, assim, tudo bem. O exemplo, você tem tudo estruturado bonitinho, vamos entregar para a agência, para a consultoria, para o consultor, seja o que for. Mas aí, o que a agência, o consultor vão fazer? O que eles vão fazer com esse dado? Beleza, eu posso fazer um lookalike? Show. Todo mundo faz um lookalike. Agora, como que a gente de novo, eu vou bater muito nessa tecla. Como que a gente retroalimenta isso de uma forma automática? Porque eu preciso treinar o algoritmo, não adianta. É que nem um bichinho virtual, sabe? Se eu der muita comidinha, ele vai ficar grandinho. Se eu der menos, ele vai ficar viciado. Então, assim, é muito sobre como que o uso das IAs e tudo mais é muito legal. Inclusive, a gente até conversou disso num outro papo que a gente teve, né? É muito legal, mas assim, tem que ter uma mão por trás. Tem que ter uma inteligência, né? Porque senão você está buscando uma viagem para o Uruguai e você fica lá mais 2 meses recebendo oferta do Uruguai, porque não calibraram direito o algoritmo para falar, esse cara já foi, já voltou, ele estava procurando outra data e obviamente, que a inteligência humana ali para fazer a régua toda de impacto é importante. Enriquecer a base hoje é um dos desafios da minha área, assim, deixar essa base... ninguém gosta de fazer trabalho de infraestrutura, né? Porque é um trabalho... muito tímido, porque não dá ibope, né? Legal é fazer o cross, o depois. Mas é um trabalho super essencial, né? Para o sucesso de todo o resto do marketing e também da ocupação do hotel. Da ocupação do hotel e da experiência, porque com uma base enriquecida, a gente consegue oferecer coisas para o hóspede que não estão no cardápio, né? Então a gente consegue oferecer até experiências diferentes, né? Falar dos atributos de cada hotel. Um hotel tem spa, o outro tem piscina, vai ter um show, vai ter alguma coisa dentro do hotel e você precisa avisar o hóspede, né? E o WhatsApp hoje a gente sabe que é muito mais rápido. O e-mail tem uma taxa de abertura e de assertividade bem menor hoje, né? A gente sabe que o WhatsApp funciona muito mais rápido. Então, se a gente consegue enriquecer essa experiência, que é o desafio da minha área, e o pessoal já deixa um recado, né? A gente sabe desse desafio, para a gente trabalhar uma experiência melhor, um pós-venda melhor, e aí sim a gente falar de vendas, né? Mas primeiro falar de experiência. Isso é um desafio grande, e DBM é a questão, né? E a hospedagem, ela não começa só no usuário vindo aqui. Assim, é desde o www.com e tudo mais, entrar ali e ver, né? E toda a experiência dentro do próprio site. Né? Isso a gente já conseguiu fazer nesses 3 anos, né? Que eu estou junto com o Sadal na equipe de canais digitais, né? Hoje já recebe, quando tem os dados, já recebe, né? O seu check-in está feito, amanhã é a sua hospedagem, o mapa é esse, o horário de check-in é esse, né? Fique atento, o estacionamento é X. Então, a gente consegue passar informações ali no WhatsApp para ele já ficar com contato, para ele chegar preparado para a experiência dele, quando a gente tem a base. Quais são os principais canais? A gente falou várias vezes aqui do WhatsApp, o e-mail, você comentou também. Quais são os principais canais que você utiliza hoje e que são de maior sucesso? E também qual a importância do site nessa conversão de ocupação do hotel? Hoje a gente tem vendas diretas e indiretas, é quase meio a meio, um pouquinho talvez mais indiretas do que diretas, e o site tem uma presença aí de em torno de uns 15% dessa venda direta, da venda total da empresa, na verdade, né? Antigamente, há 3 anos, a gente tinha menos de 5%. Né? Então, ainda não é um número desejado, mas já é um número que, pelo que eu converso com os meus colegas de hotelaria, os hoteleiros também é de 10% a 15%, dependendo da rede. E para a Marriott, para o Westin e para o Marriott Airport, é muito mais, é em torno de 25% das vendas diretas. O Marriott.com tem um muito significativo, mas aí tem a cereja do bolo, que é o programa de fidelidade da Marriott, que é muito forte, né? São milhões e milhões de hóspedes fidelizados. Hoje, para você ter ideia, 76% das reservas aqui desse hotel, além do site, todas, mesmo as corporativas, são de hóspedes Bonvoy. Então, o programa de fidelidade tem um peso muito grande no site, na venda direta e na venda indireta, na escolha do executivo para onde ele vai. Porque ele sabe o produto que ele está comprando e vai usar aqueles pontos para depois, para a experiência pessoal dele. Alan, como é que você aconselha para
Converter mais Me conta. através... Me conta como eu É isso, que você aconselha? Qual a sua visão de que eu não fiz agência para ainda. converter melhor pelo site? Então, você estava falando, eu fiquei pensando uma série de coisas aqui, porque a cabeça não para. Já vai né? me mandar uma proposta maravilhosa que eu vou aumentar 20% da minha... 20% Olha só, a gente pode estudar, vamos ver, a gente pode ver como chega lá. Mas assim, acho que são duas coisas, né, que eu queria falar. Primeiro, se a gente tem uma base tão fidelizada, isso é muito bom. Tá aí também a importância da cada vez mais a força de marca, porque é preciso trazer novas pessoas, né? Exato. Então, assim, aí, nesse caso, o lookalike, o retroalimentação, campanhas de marca independente. Eu vou enchendo o topo do funil, é meio básico, assim, né? Mas eu vou trazendo pessoas mais novas, né? E tudo mais. Agora, a questão da conversão, eu acredito muito em todas essas programações que envolvem, assim, sabe? A gente, você falando, eu moro em Atibaia, né? E lá tem muitos hotéis. Conheço bem. E lá tem muitos hotéis que eles oferecem muito mais assim, um day use Sim. do que necessariamente, preciso ficar hospedado. Legal, se você quiser, show. Mas é muito mais você tá ali, você curte o dia, o momento, seja o que for, e você vai embora. Assim. E isso também acaba sendo um peso válido. Como se o hotel, pelo menos lá ali na região onde eu moro, ele fosse também um polo de entretenimento, não necessariamente de hospedagem. Isso que é muito legal, como você mesmo mencionou, vai ter uma feijoada, vai ter um negócio legal. As pessoas podem vir só para comer feijoada. Pode passar feijoada. o dia lá e pode ter uma passar experiência. o dia e tudo mais. Então, eu acho que também é muito uma questão de como configurar certos produtos pontuais, digamos assim. Mas quando a gente fala de converter mais, eu enxergo muito mais legal. A gente tem uma baita base fidelizada. Então, eu preciso ir atrás de pessoas que não conheçam. Porque 70% é muita coisa. Então, assim, como que eu vou atrás das outras público, questões? né? Porque aqui é muito corporativo. Quando a gente fala de público dessa região aqui do Itaim, a gente está falando de uma Faria Lima lotada de empresas que são de segunda a sexta. Aí eu concordo com você no sábado e domingo. Encher esse topo de funil aí, para mim, é válido no final de semana. Que tem uma ocupação menor, né? Exato, tem uma ocupação menor, naturalmente, porque as empresas acabam não demandando tanto, porque tem muito peso do corporativo pela região. Né? Aqui foi escolhido. Então, não tem o day use, porque aqui não faz sentido, mas, por exemplo, em Guarulhos eu tenho, porque tem muito layover de companhia aérea e a gente acaba atendendo um período de hospedagem mais curto. Então, é um hotel que o day use funciona super bem. Aqui, a gente tem que trazer gente nova, e eu conversei um pouquinho com você antes dessa entrevista, para o social, do entorno. Né, o público brasileiro, né, porque o público internacional, que é muito importante para o hotel, é muito grande e já é consolidado por causa da rede, da capilaridade da Marriott. Né? Já tem uma marca consagrada. Já tem uma marca consagrada e tem um sistema de distribuição muito interessante, global. Agora, se eu saio desse universo, se eu estou falando com o Brasil, eu concordo plenamente com você. Eu preciso desse funil para descer, para ter os outros espaços para serem ocupados. Né? Para mostrar, né? Para mostrar. Pessoas, porque senão a gente fica viciado na base. Né? E nos momentos de baixa do corporativo eu não tenho esse cara. E nós assim do marketing, a gente sofre, né, entre aspas, com uma questão que assim, a gente sempre está olhando para nossa bolha, né? Só que quando vem alguém de fora e é um ponto que a gente sempre, lá na consultoria, a gente está sempre refrigerando os nossos entendimentos, até com profissionais de fora, porque eu preciso de uma opinião externa. Às vezes eu estou tão enviesado numa informação ou num certo tipo de comportamento, acostumado, que eu não consigo ver que sim, faz sentido, de repente, ter o final de semana. Ou até mesmo do corporativo, como que eu faço campanhas, de repente, no LinkedIn. Ou fique mais um dia. E fique mais um dia. Curta a cidade, um polo de entretenimento, assim, você não precisa cultura. ir embora depois do seu compromisso corporativo. Você pode ficar mais 1 ou 2 dias, né? Eu vejo em hotelaria várias oportunidades. Por isso que eu acho que a regionalização é tão importante. Né? Você pegar cada cidade, cada hotel, cada que a gente chama de location, né? Cada lugar e dar uma cara para ele e fazer uma campanha amarrada, porque senão você fica... Não dá para usar a mesma régua para nenhum dos 10 hotéis que a gente tem. E nem a mesma... Tem um mix muito diferente. E a comunicação, né? Porque tem cada região no Brasil, a gente tem um idioma diferente. Totalmente. Em uns funciona outdoor, no outros funciona
o digital perfeitamente, no outro funciona rádio. Tem um hotel em Salvador que tem uma característica diferente de todos os outros 9 hotéis. Né? Um hotel com 60 mil metros quadrados de área de lazer, área verde, piscinas, diversas piscinas, centro de eventos com 13 salas. Então, assim, é um hotel diferente. Então, eu tenho que pensar aquele hotel totalmente diferente que eu penso do hotel em Porto Alegre. São costuras diferentes. Né? A gente não pode estar acostumado. E uma coisa que, para mim, para o growth é muito importante para a performance ou para a consideração é a validação. Né? Hoje, sem a validação do consumidor no TripAdvisor, no Google, no Book, qualquer uma das plataformas digitais, eu não converto. Sim. A pessoa pesquisa, o consumidor está cada vez mais digitalizado e procurando referências de validações e recomendações. Se eu não tiver uma nota de classificação boa, não tem performance que dê jeito, porque ele vai olhar o meu Instagram, vai olhar os comentários nos posts que a gente faz, ele vai olhar a nota de avaliação e aí sim ele vai converter. A hora que a gente olha o multicanal, né, a gente olha o quanto esse cara foi para diversos canais até fazer a conversão. Sim. Né? Às vezes são 28 pesquisas que ele faz para fechar um final de semana. Então, se a gente não tiver aprovação, né, do produto do nosso cliente, não vai converter. Falando de recomendação das pessoas, dos consumidores, muita gente lê. Eu, como pessoa física, também leio o comentário toda vez que eu vou reservar, comprar algum produto. Para mim é bem importante. Agora, quanto o marketing de conteúdo, você, né, comentando, divulgando, isso também impacta nas suas vendas? Eu acho que muito. Também é uma fonte de consideração, né? Você ter um bom Instagram, bons conteúdos no TikTok hoje para atrair um público mais novo, ter um bom canal de YouTube é fundamental, porque as pessoas vão procurar, né? Isso passa não só pelo público direto, de lazer e etc., passa também pelo corporativo, passa também pelo MICE, né, que a gente fala que é a área de eventos. Você, antes de entrar no hotel, vai olhar ali, vai olhar, mesmo a gente tendo todo aquele conteúdo recheado e mesmo sendo um público corporativo, ele vai olhar nos nossos canais. Ele vai se certificar. A gente tem muita gente que nos liga de empresas e fala assim: eu vi no Instagram de vocês que vocês têm uma área descoberta, uma piscina, bangalôs privativos. Então, eles já viram aquilo, eles já querem fazer o evento na quadra de beach tênis de Salvador, porque eles já viram todo o espaço de eventos que é possível no conteúdo. E já sentem mais próximo, né? Mais próximo. E o influenciador, né, gente? A mídia do novo milênio, né? Eles dão essa recomendação. Alguns, até eu falo os micro e os nanos, no nosso caso do Deville, eles são muito bem-vindos. A gente pega influenciadores muito pequenos para vender um Dia dos Namorados e influenciadores com 25 mil seguidores que vendem tudo. Porque eles são daquela região, eles são daquele bairro, eles sabem o que eles estão falando, o público tem afinidade e eles vão direto. Então, o conteúdo hoje, influenciador para mim é mídia, né? Já é uma mídia. Mas ter esses influenciadores, muitas vezes eles nos dão os conteúdos brutos e a gente acaba utilizando. Então, é uma parceria de produção de conteúdo hoje muito, muito ativa. Mesmo para o blog, a gente fala que tem um concierge digital. Porque a gente atualizar o conteúdo do destino é muito custoso, né? O influenciador regional, ele já está ali fazendo o trabalho para a gente. E é uma recomendação, uma validação, né? Então, você acaba atingindo de duas maneiras, né? A avaliação e também o conteúdo institucional. E o conteúdo. A nota de avaliação, ela é fundamental. A gente sabe que a experiência é de quem foi, quem usou e validou. Aquilo não tem preço. Né? E o influenciador, quando faz um trabalho bem feito, quando produz um conteúdo de qualidade, ele nos ajuda muito. A gente teve em Salvador, a gente queria o público de Salvador, então a gente fez uma parceria com a Carol Peixinho. Foi sensacional, a gente não imaginava. Ela tem 5 milhões de seguidores, é uma pessoa que está ali na sociedade, tem um perfil, né, de fitness, de bem-estar, de qualidade de vida que o hotel também traz, mas a gente explodiu o número de seguidores, ficou maior do que o Deville Salvador, ficou maior que a rede. Então, eu acho que acertar no influenciador certo, micro, nano, não só os grandes, é um trabalho que nos garante um bom resultado. E Alan, qual é a sua visão para branding e conteúdo? O Google lançou um conceito chamado ZMOT, né, que é o Zero Moment of Truth, que é quando você antecipa uma questão
E aí você trabalha em cima disso, enfim, trabalha em campanha, em geração de conteúdo e tudo mais. E quando a gente falando sobre viagens, sobre hotéis, etc., eu enxergo muito isso também, porque eu posso colocar, por exemplo, numa busca hotéis em Salvador, ok. Eu posso também colocar o que fazer em Salvador. E eu também me apropriar disso. Ou eu posso colocar, sei lá, top 10 restaurantes. E também É aparecer. o que o blog nos ajuda a estar Exatamente. bem sempre com Com relevância, né? relevância. Então, quando a gente fala de marca, não é só o nome propriamente dito, mas que territórios e que universos eu domino em cima disso. Nas perguntas, sendo um FAQ, mas aquele famoso marketing sem falar que é marketing, sabe? O que fazer em tal lugar? E aí eu apareço, nossa, que legal, eu já vejo lá onde meus pés e tá Bem tudo nesse certo, content de sabe? verdade, né? Assim, traz Exatamente. informações relevantes, né, Isso, pro o destino também e ajuda o destino de qualquer forma, né? total. Agora, para finalizar esse bate-papo, um tema que todo mundo fala: inteligência Ai, artificial. ai, ai. Ajuda ou te atrapalha, Flávia? Não, sempre ajuda e não só em growth ou em marketing, etc. Obviamente que hoje a gente usa, né? Os analistas usam, a gente faz bastante coisa, desde pesquisa até realmente bot, etc. A gente usa IA. Só que eu acho que tem um pouco de hype aí nessa conversa por causa da base de dados, né? Não adianta ter IA se você tem uma base de dados que não está tratada, né? Então, você vai ter dados ruins interagindo de forma desconexa, muitas vezes, porque você está investindo mais em IA do que em dados, né? Em higienização, em manutenção, né? E eu acho que as pessoas têm cobrado isso, acho que a gente precisa fazer, é um caminho sem volta, tem que dosar, tem que use com moderação, né? A gente mesmo fez um vídeo com IA para o lançamento desse hotel, mas teve uma mega produção envolvida, filmagem, casting, etc. Mas a gente usou o IA para simular a cama sobrevivendo Ibirapuera. Mas a gente entende que quando a gente vai para o IA no tratamento de dados, no contato com o cliente, né, na automação de muitas coisas, com bases maltratadas, não vai ter resultado. E a Né? gente treina a inteligência de uma forma errada, né? Fica desinteligência Fica artificial. desinteligência artificial. Então tem que sair do hype, vai ajudar, já é a realidade, temos que estudar cada vez mais, mas tem que se dedicar um pouquinho também aos dados. E até um exemplo que isso já aconteceu com a gente, né? Sobre a solicitação do uso de IA e tudo mais, e a gente utiliza em todas as nossas campanhas. Só que a gente chega um momento que você está utilizando o IA, e o seu concorrente também está utilizando o IA, O mesmo texto. e o bid. Não, sim, mas assim, a inteligência artificial das plataformas, eles querem que você invista mais, e tá tudo bem. Só que assim, eu sou o seu concorrente, eu tô colocando, sei lá, meu custo por clique de R$ 5. Aí ela fala, não, calma aí, então eu vou botar 6. Eu falo, não, peraí, então eu vou botar 7. E aí chega um momento que você vai ver o custo da sua campanha, ela tá lá em cima e o resultado tá lá Correndo com embaixo. você mesmo, né? Exatamente. Então, assim, no final das contas, tem que ter a dosagem da mão também. A gente já chegou a fazer testes de subir campanhas manuais, literal, assim, lá nos 2008, assim, lá 2010. E versus IA, e a gente teve a gente teve taxas perfeitas, assim, tanto de custo por campanha, quanto de público qualificado dentro do site, questões manuais. Escala? Não escala. E aí, por isso, tem que ter a dosagem. Então, assim, X% da campanha vai ser IA, X% não, e X%, aliás, o todo, Faz a um gente AB, olha. né, e vê onde está. Exatamente, exatamente. É isso. Gente, amei esse bate-papo. Muito bom, super enriquecedor. Flávia, Alan, obrigada pela Obrigado. conversa. Eu que Foi agradeço. incrível. Parabéns por todos os trabalhos. Obrigado. E sucesso sempre para vocês. Sucesso para nós. Obrigado. Vamos nessa.